Pessoal, essa é a terceira parte do nosso estudo de agente público. Lembrando sempre que na Constituição, no seu artigo 39, A41, ele usa a expressão servidor público, ok? Mesma coisa. A classificação dos agentes públicos, começamos com agente político, já foi falado, servidores estatais, já foi falado, e eu vou fazer agora a terceira e última da nossa classificação que estamos estudando. De repente vai encontrar, você pode até encontrar outras classificações por aí, mas essa é a mais usual. Vamos falando agora dos particulares em colaboração com o poder público. É o terceiro item da classificação dos agentes públicos. Bom, particulares em colaboração com o poder público é aquele particular que coopera, que colabora com o Estado, com a administração pública, né? Exercendo funções públicas em determinado momento, mas nem por isso perde a qualidade de particular. São eles mesários, jurados, serviço público militar obrigatório, por exemplo, são os chamados particulares em colaboração, requisitados que exerce função pública, pois é obrigado a participar. Os chamados particulares em colaboração voluntários ou em esponte própria, como alguns doutrinadores, ou ainda agentes honoríficos, né? Dependendo da doutrina que você vai utilizar, o Eli Lopes fala sobre agentes honoríficos, né? Particulares em colaboração voluntária. É o exemplo do médico que presta serviço gratuito em posto de saúde. Um exemplo. Os que atuam em concessionárias e permissionárias prestando serviço público. Aqueles que recebem delegação de função, como é o caso dos notários, artigo 336 da Constituição da República Federativa do Brasil. Cada estado tem a competência para legislar e disciplinar seu serviço notarial. Serviço notarial, o que é isso, Mauro? Calma que eu explico, eu estou aqui. É cartório, aquelas pessoas que trabalham em cartório, tabelião, né? O pessoal que trabalha com o cartório é chamado de serviço notarial. Tabelionato igual cartório de notas, né? Então é serviço notarial. Alguns estados ainda não fizeram concurso e estão sendo pressionados pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, para tal. O CNJ declarou a vacância de 7.800 cartórios no último ano. Particulares em colaboração que praticam atos oficiais de saúde e do ensino. O dirigente do hospital privado, né, particular, está na categoria dos agentes públicos, assim como o dirigente de escola privada. Cabe, inclusive, contra abusos seus a interposição de mandato de segurança. Vamos falar agora de um novo assunto, tá? Que traz muita confusão, né? Ainda mais no momento de prova. Se você não estiver preparado, você realmente vai confundir mesmo, vai trocar as bolas. Então, é um assunto que demanda, vou até ter um asterisco, demanda atenção, né? Você fazer sempre o entendimento do conceito, o entendimento conceitual, para que na hora da prova você saiba desenrolar e não se confundir. Por que, Mauro? O que você está falando? Ou o que você vai falar? Eu vou falar sobre cargo, emprego e função pública. Isso realmente, se você der uma lida, vai se confundir. Mas se você der umas 3, 4 lidas e entender o conceito, você vai conseguir diferenciar, tá ok? É aquela história da repetição, né? Você lê a primeira vez uma leitura fria e depois uma leitura quente, prestando mais atenção, anotando as suas diferenças, enfim, para poder ter um domínio. Bom, vamos começar. Cargo público significa atribuições mais responsabilidades mais um posto da administração direta ou indireta, sendo autarquia pública e fundação pública. Por quê? Porque elas são regidas pela Lei 8.112 dos servidores públicos federais, tá? E através de concurso público, enfim. Além
do regime estatutário, como eu acabei de falar. Regime estatutário ou Lei 8.112, tá? Enfim, agora vamos falar do emprego público. Emprego público é a expressão usada para designar a relação de trabalho. Lembrando que cargo público você vai ter uma função pública, né? E aqui no emprego público você vai ter uma relação de trabalho, você vai ser um empregado, tá? Existe entre o servidor, emprego público é a expressão usada para designar relação de trabalho existente entre o servidor e o ente empregador, que é regido pelo regime seletista, ou seja, o regime contratual de trabalho, o regime trabalhista, que é a CLT, a administração pública indireta, que usa a CLT, Sociedade de Economia Mista, tá? E empresas públicas, tá? Beleza? Deixa eu ver se eu esqueci mais uma coisa, não. Autarquia, pá, fundação. Agora vamos lá. Função pública. Bom, função pública é a atividade em si mesma, constituída de um conjunto de atribuições e responsabilidades, mas sem lugar, ou seja, sem um posto no quadro funcional. Vamos falar agora da diferença, da distinção entre cargo em comissão e função pública. Cargo em comissão é aquele de livre nomeação e livre exoneração. Já sabe de cara que não é através de concurso público, tá? Porque o concurso público, via de regra, te leva a uma estabilidade, né? E não é o caso do cargo em comissão. Bom, vamos ler o artigo, como eu sempre falo, né? Da dica que eu botei até no canal, uma dica de 1 minuto, para você, como se fala desse assunto agente público. Lê o artigo 37. Só que agora, o artigo 37, inciso 5. Tá? As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, ou seja, são pessoas de carreira, né, na administração, e os cargos em comissão, livre nomeação, livre exoneração, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, o que a gente pode inferir com esse artigo 37? Cargos em comissão, tá? Funções de confiança, não é cargo de confiança. Olha lá, literalidade, né? Ao pé da letra. Funções de confiança, cargos de comissão, destinam-se apenas as atribuições de direção, chefia e assessoramento. Direção, chefia e assessoramento. Direção, chefia e assessoramento. Ponto. Vamos falar agora de cada um. Cargo em comissão. Tá? Cargo em comissão, que é um cargo público, tá? Serve para funções de direção, chefia e assessoramento. Trata-se de cargo que qualquer pessoa pode ocupar. Proibido, é lógico, o nepotismo e demais restrições legais, tá? Baseado na situação de confiança existente entre o servidor e a autoridade que o nomeia. Beleza? Beleza. Quanto às restrições, né? O Constituinte, né? O poder constituinte que criou a nossa Constituição, previu que a lei deve estabelecer um número mínimo de vagas dos cargos em comissão para os titulares de cargos de carreira, ou seja, número mínimo de vagas dos cargos em comissão, que é de livre nomeação e livre exoneração, para os titulares de cargos de carreira. Cargo de carreira é aquele dividido em classes que prevê um plano de progressão profissional, que a gente chama, né, vulgarmente, comumente como promoção, né? Progressão profissional, que só é provido mediante concurso. A definição desse limite cabe à lei da carreira. Em oposição ao cargo de carreira, existe o cargo isolado, né? Que é separado, não admite progressão. Por quê? Porque, de repente, esse cargo de comissão é escolhido fora da administração pública. Então, ele ele é estanque, ele não admite a progressão, né?
a promoção de carreira, a progressão no sentido de promoções, tá? O cargo em comissão é de livre nomeação e livre exoneração. É lógico, se eu nomeio cargo em comissão um servidor de carreira, nomeei ele, cargo em comissão, é de livre nomeação e exoneração. Nomeei ele, então, e vou exonerar. Exoneração na administração pública não é punição. A punição é demissão. As pessoas também confundem esses conceitos aí. Tá? Então, quer dizer, livre nomeação e livre exoneração. A partir do momento que eu exonerei aquele servidor de carreira, ele vai voltar para o cargo dele lá. Ok? Simples assim. Tá? Em oposição ao cargo de carreira, existe o cargo isolado, que é estanque, quer dizer, separado, não admitindo progressão. O cargo em comissão, quando não é da administração pública, quando a pessoa que foi nomeada para esse cargo em comissão não é oriundo, não vem de origem, né, da administração pública. O cargo em comissão é de livre nomeação e livre exoneração, regido pelo regime jurídico estatutário, Lei 8.112, tá? Por quê? Porque é um cargo público, simples assim, mas sem direito à estabilidade. Se você está exercendo um cargo em comissão, não vai contar para efeito de estabilidade. Mas isso aí é bem trabalhado na Lei 8.112 e vamos ver se a gente faz aí, se a gente faz um estudo juntos, né, da Lei 8.112, ok? Quando o servidor de cargo efetivo é aquele cargo que não é temporário, óbvio. Cargo efetivo é aquele cargo de carreira, né? Que você entra e já tem no edital lá os níveis de promoções ali, que você já pelo edital você já sabe que você de tanto em tanto tempo vai ter aquelas avaliações, a assiduidade, né? Não chegar atrasado, enfim, a postura, aquela ética, enfim. Você vai ser promovido, enfim, tá? Normal. Quando o servidor de cargo efetivo passa a exercer outro cargo em comissão, ele deixa de receber o salário do cargo efetivo, tá? Em regra, tá? Aí vai depender se é um lugar, sei lá, no estado que arrecada pouco, aí cada caso é um caso. Mas, falando em nível de união, em nível federal, se você é chamado com um cargo em comissão, por que você deixa de receber o salário do cargo efetivo? Pô, é muito simples. Cargo em comissão, independente se é oriundo da administração pública ou não, veio de uma empresa particular, enfim. O cargo em comissão, em si, é um cargo de confiança. Se é um cargo de confiança, você não vai cumprir o expediente de 8 às 4, de 8 às 5 e meia, enfim. Você não vai cumprir o expediente da administração pública, porque é um cargo de confiança. Então, quem te nomeou vai precisar de você, então você não vai ser um funcionário, né, um servidor comum, que cumpre o seu expediente ali de 8 às 4, de 8 às 6, né, dependendo do horário de funcionamento. Não, você vai ficar à disposição de quem te nomeou. Então, por isso que ele até ganha um pouco mais, é óbvio, né, e até ficar à disposição de quem nomeou, né, e não cumpre o horário, um funcionário comum, tá? Agora vamos falar, fazendo a diferenciação da função de confiança. Eu acabei de falar do cargo em comissão. Agora eu vou falar da função de confiança. A função de confiança é a atividade reconhecida pelo Constituinte, né, aquele que criou a nossa Constituição da República Federativa do Brasil, se baseia também na confiança do designado para com seu superior. Também serve apenas para direção, chefia e assessoramento. É o que tem em comum com o cargo em comissão. É apenas para direção, chefia e assessoramento e é baseado na confiança. Tá ok? Bom, no entanto, por não constituir em um cargo, só pode ser atribuída a quem já tem cargo efetivo, ou seja, quem vem oriundo da administração pública lá, já tem um certo tempo de casa e tal, tá? Cargo efetivo é aquele nomeado em caráter definitivo e mediante concurso público, tá? A rigor é todo o cargo que não é vitalício, exceção, né? A rigor, a função de confiança é todo cargo que não é vitalício, como é o caso do juiz, do Ministério Público, do Tribunal de Contas da União, ou em comissão. Função de confiança, a rigor, é todo cargo que não é vitalício,
ou em comissão, tá? Exemplo de cargo vitalício: juiz, Ministério Público, membros do Tribunal de Contas da União, tá? Ao ser designado para uma função de confiança, então aqui, literalidade. Ao ser designado, ele não falou nomeado, tá? Aí que tá o detalhe, né? Não falou delegado, falou designado. Ao ser designado, então a função de confiança é mediante o que? Designação. Por que isso? Porque quando você passa no concurso público, você espera ser nomeado para tomar posse. Primeiro ser nomeado, depois tomar posse, tá? Então tá. Ao ser designado para uma função de confiança, não se fala em nomeação, tá? Nomeação quando você passa no concurso público, é nomeado e depois toma posse. Bom, ao ser designado para uma função de confiança, não se fala em nomeação, o servidor vai acumular novas atribuições e novas responsabilidades inerentes a qualquer função pública. Dessa forma, fará jus a uma gratificação remuneratória pela função de confiança exercida, né? Que é o caso, acabei de falar, do cargo em comissão, né? Você vai ganhar um pouco a mais. Aqui é uma gratificação remuneratória. No cargo em comissão, aí que está as diferenças, tem que ter esses nuances aí. No cargo em comissão, você não vai receber, né, via de regra, deixa de receber o salário do cargo executivo, do cargo efetivo, e vai receber o cargo em comissão, uma verba própria. Claro, óbvio que não pode ser inferior ao teu salário, né, ao teu cargo efetivo, seria um contrassenso. Ou no mínimo igual ou mais, né? Ok? A dispensa das funções de confiança, aí, olha os termos. Cargo de comissão, livre nomeação e livre exoneração. Exonerar, sair. Já na função de confiança, a dispensa, você não é exonerado da função de confiança, você é dispensado. Coloque uma caveirinha aí e a sigla a sigla IPC, com exclamação, IPC, importante pra caramba. Então, pessoal, olha só, ao ser designado para uma função de confiança, até fazendo a diferenciação, cargo em comissão você é nomeado, na função de confiança você é designado, tá? Então não se fala em nomeação. O servidor vai acumular novas atribuições e novas responsabilidades inerentes a qualquer função. Dessa forma, fará jus a uma gratificação remuneratória pela função de confiança exercida. A dispensa, ou seja, no caso da função do cargo, aliás, no caso do cargo em comissão, você é exonerado, você sai, né? No caso da função de confiança, você é dispensado, tá? Da função de confiança. Então, na função de confiança não existe exoneração. A função de confiança também é livre, tá? E discricionária, a sua dispensa, tá? Então são coisas que você tem que conceituar. E, nesse caso aqui, acabei de falar, você bota lá uma caveirinha e IPC, importante pra caramba. Isso aí eu já boto lá, não tem canetinha amarela, não tem caneta vermelha. Eu boto a caveira e boto IPC, importante pra caramba. Acabou, tá? Acabei de falar da distinção entre cargo em comissão e função de confiança. Então, quando você for, ou você ouve várias vezes, como eu faço esse nosso estudo, ou você vai escrever mesmo ali a distinção, faz um quadro sinótico, né? Cargo em comissão, função de confiança, tá? Tem aquelas coisas que são comuns, né? Por exemplo, para atribuições de direção, chefia e assessoramento, é algo que é comum, né? Enfim. Bom, quanto aos entes governamentais de direito privado, que é o caso das empresas estatais, também existe a figura do emprego efetivo e do emprego em comissão.
Isso nas empresas estatais, tá ok? Aí você vai ter o regime da CLT. Enfim, criação, transformação e extinção de cargos, tá? Importante, vamos lá. Em regra, todos, criação, transformação e extinção de cargos dependem de uma legislação, né? De uma lei, né? Que tenha uma previsão legal, tanto para a sua criação, para a sua transformação e para a sua extinção de cargo, tá? A criação de cargos não admite exceção. Extinção, excepcionalmente, pode ocorrer por decreto do chefe do executivo quando de cargos vagos. Lembrar do decreto autônomo, ok? A transformação de cargos pode se dar por ato de autoridade do órgão, quando não significar aumento de despesa, tá? Essa regra também vale para os empregos públicos da administração direta, União, Estado, Distrito Federal e municípios, e autárquica fundacional públicas, que são administrações indiretas, tá? A autarquia é uma administração indireta, a fundação pública é uma autarquia da administração, autarquia e a fundação são são componentes da administração indireta, ok? Vamos falar agora de um termo que quem tiver a lei 8.112 comentada vai entender claramente. Por isso que naquela dica que eu dei, fala sobre isso. Vamos falar agora sobre provimento. Bom, provimento é o fato administrativo que traduz o que? O preenchimento, prover, preencher, o preenchimento de um cargo público regido pelo Estatuto do Servidor Público Federal, Lei 8.112, o qual é produzido por um ato administrativo da autoridade competente, que é o chamado ato de provimento, tá? Em vez de falar ato administrativo já é da administração, é lógico. Consectário, lógico. O ato da administração é um ato administrativo. Só que no caso do provimento, a gente chama de ato de provimento especificamente. Observação: há quem diga que o provimento é um ato e não um fato administrativo. Investidura, segundo a nossa Constituição, trata-se de uma operação complexa, constituída de atos do Estado e do interessado para permitir o legítimo provimento, preenchimento do cargo público, ou seja, através da nomeação, posse e exercício. É o que acontece no concurso público. Você pegou o edital, fez sua inscrição para a prova, né? Para a prova do concurso. Você passou na prova, né? Não ficou na reserva, passou, você vai ser o quê? Nomeado. Esse é o primeiro passo. Depois nomeado, você vai tomar posse. Aí sim você vai poder exercer. Esse é os 3 passos, tá? Primeiro você é nomeado, passando no concurso você vai ser nomeado. Depois você vai tomar posse daquela função pública, né? Ou do cargo público, enfim, você vai tomar posse, vai se apossar. Aí sim, depois da posse, você vai entrar em exercício, você vai trabalhar, ok? Tá. Há 2 tipos de provimento, de preenchimento. Se for originário, quando se inicia um vínculo estatutário com a administração pública, e o derivado, provimento derivado, preenchimento derivado, quando o sujeito já tinha vínculo regido pelo mesmo estatuto. Formas de provimento, lembrando que provimento é um preenchimento, tá ok? Tá. Forma de provimento. Vejamos alguns nomes formas de provimento. Alguns nem existem mais, só para efeito de conhecimento. Nomeação, promoção, tudo forma de preenchimento, porque você passou no concurso público, aí você é nomeado, beleza. Promoção, você já está dentro daquele quadro ali, aí você é promovido, nível 1, nível 2, nível 3, ou nível 3, nível 2, nível 1, vai depender
de cada órgão, né? A sua hierarquização. Ascensão, não existe mais. Transferência, não existe mais. Mas você ainda tem readaptação, recondução, reingresso, tudo da Lei 8.112. Se você pegar uma Lei 8.112 comentada, melhor ainda. Readmissão, não existe mais. Remoção e redistribuição. Tá? Agora, a gente vai falar sobre cada uma. Mas por que você está falando aqui, ó? Ascensão não é mais admitida. Transferência não é mais admitida. Readmissão não é mais admitida. Ah, meu amigo. Para efeito de prova, ele vai botar lá nomeação, que ainda está em vigor, que ainda existe. Promoção também, vai botar ascensão. Aí você, se você tiver dúvida, meu amigo, se você não tiver certeza, já era. Por isso que você tem que falar essas que nem existem mais. Porque para efeito de prova objetiva, ele vai botar no pacote lá, nomeação, promoção, readaptação, recondução, ascensão. Aí você, pô, ascensão, isso aqui tem, isso aqui... Não, cara. Ascensão, aqui, ó. Ascensão não é mais admitida. Transferência não é mais admitida. E readmissão não é mais admitida. Mas você tem que saber que não é mais admitida para efeito de prova, se tiver lá o que é válido do que não é mais válido, do que é inválido. Então você tem que saber essa diferença. De repente ele bota no pacote lá, remoção e redistribuição, nomeação, tá valendo. Aí bota ascensão, aí você, pô, ascensão. Mas se você já sabe que não existe mais, então já, na alternativa, você já vai cortar. Bom, ascensão não existe mais, transferência não existe mais, readmissão não existe mais. Então eu já eliminei aí. Essas que tem ascensão, transferência e readmissão, eu já sei que não existe. Ok? Então para efeito de prova você tem que saber. Então a gente vai tratar agora de todos eles. Também é aquela história da caveirinha e o IPC, importante pra caramba, tá? Por quê? Porque não cai em prova não, pô. Despenca mesmo, chove mesmo. Então vamos falar, nesse tempinho aqui, da nomeação, tá? Nomeação, ato que materializa o provimento originário. Provimento, preenchimento, nomeação, você passou na prova do concurso que você fez, para delegado, para juiz, enfim, TRT, analista. Você passou na prova, você vai ser primeiramente nomeado. É o primeiro passo, tá? Para depois tomar posse e depois entrar em exercício. Bom, vamos falar da nomeação. Nomeação é o ato que materializa o provimento originário, o único originário admitido no sistema atual da nossa administração pública, né? Para cargo vitalício ou cargo efetivo. Cargo vitalício, já falamos sobre cargo vitalício. Do juiz, Ministério Público e Tribunal de Contas da União, tá? Salvo engano, mas eu não me enganei não. É esse daqui, é esse daí mesmo, tá? Beleza. Bom, para cargo vitalício ou efetivo, a regra é a indispensabilidade, a aprovação em concurso público. Ou seja, você tem que passar, né? A regra é você entrar para ser nomeado via concurso público. Para cargo em comissão não há obrigatoriedade. Por quê? Porque o cargo em comissão é de livre nomeação e livre exoneração. Vamos falar agora da promoção, estou com um tempinho. É uma espécie de provimento derivado vertical, tá? O sujeito sai do seu cargo e ingressa em outro de classe mais elevada, mas da mesma carreira, no mesmo plano de carreira. É como se fosse um exemplo, inspetor nível 3, início de carreira, inspetor nível 2, depois de 5 anos de carreira, inspetor nível 1, claro que vai ganhando um pouco mais, né? Proporcionalmente ao seu tempo de serviço. Inspetor nível 1 tá mais uns 20 anos de carreira, é um exemplo hipotético que eu estou dando, só para efeito para guisa de conhecimento, tá? O sujeito, então, na promoção, o sujeito sai do cargo, ou seja, inspetor nível 3, nível 2, nível 1, ele continua sendo a mesma carreira de inspetor, mas só que já está no patamar, no último grau da sua carreira. Bom, difere da progressão, tá? Por quê? A progressão, diferente da progressão, o servidor permanece no mesmo cargo, mas dentro dele percorre um íter funcional simbolizado por índice ou padrões, sendo que a melhoria é materializada na elevação dos vencimentos, no caso da progressão. No caso da promoção, você sai de um nível 3 para o nível 2 para o nível 1, tá? Dá tempo? Dá tempo. Ascensão não é mais admitida, mas é bom saber para efeito de prova objetiva,
tá? De perguntar e botar no pacote ali. Mas a ascensão era uma espécie de provimento derivado vertical. O sujeito sai de cargo onde está na classe mais elevada para outro cargo, de outra carreira em classe inicial. Não é mais admitido. O STF só admite essa forma de provimento mediante aprovação em concurso público. Súmula vinculante 43 do STF. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado a seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. A promoção do servidor por ascensão funcional constitui uma forma de provimento derivado vertical. Ou seja, explicando, a pessoa assume um outro cargo, provimento, em virtude de já ocupar um anterior, ou seja, derivado do primeiro, subindo no nível funcional para um cargo melhor, vertical. A ascensão funcional é inconstitucional porque a Constituição de 88, Constituição da República Federativa do Brasil de 88, afirma que a pessoa somente pode assumir um cargo público após aprovação em concurso público, artigo 37 da Constituição, inciso 2, salvo as hipóteses excepcionais previstas no texto constitucional. Desse modo, a ascensão viola o princípio do concurso público. No próximo estudo, vamos falar também da transferência, que não existe mais, mas é bom você saber para efeito de prova, principalmente provas objetivas.